Você pode estar prestes a gastar mais de R$120 mil em um carro e não perceber que ele já está ficando ultrapassado antes mesmo de sair da concessionária. E o mais curioso é que isso não tem nada a ver com carro de luxo. Está acontecendo exatamente no segmento mais vendido do Brasil. E hoje você vai entender isso olhando para um carro que quase ninguém conhece ainda, o Buick Arcfox T1. Mas cuidado, porque esse carro não é o que parece, e o preço dele pode mudar completamente sua forma de pensar. Se as projeções estiverem certas, ele pode chegar ao Brasil entre R$109 mil e R$125 mil. E isso muda tudo. Porque agora não estamos mais falando de carro elétrico caro. Estamos falando de carro elétrico disputando com carro popular. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes de continuar. Você acha que um carro elétrico por esse preço seria um bom negócio hoje no Brasil? Guarda essa resposta, porque ela pode mudar no final desse vídeo. E se você gosta desse tipo de análise direta, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque o que vem agora não é ficha técnica, é comparação que ninguém está fazendo. Agora, olha isso. O Arcfox T1 tem cerca de 4,33 metros de comprimento. E aqui começa o primeiro erro que muita gente vai cometer. Vai olhar e achar que ele é um carro pequeno. Mas não é. Ele entra em uma faixa de tamanho que começa a encostar em carros como Volkswagen Polo e até modelos maiores. Mas espera, porque o tamanho não é o que mais chama atenção aqui. O entre-eixos dele é de 2,77 metros. E isso muda completamente o jogo interno. Sabe o que isso significa na prática? Mais espaço para pernas, mais conforto atrás, e uma sensação de carro maior do que ele realmente é. Agora vem a parte interessante. O porta-malas tem 459 litros. Mas não pensa em número ainda. Pensa nisso. Dá para viajar com família, bagagem, compras e ainda sobra espaço. E agora segura essa informação, porque isso aqui não parece mais um carro compacto elétrico. Parece outra categoria. Mas calma, porque agora vem o ponto que mais muda a percepção de tudo. O motor tem cerca de 95 cavalos. E você pode estar pensando, isso é pouco. Mas aqui está o erro. Em carro elétrico, isso não funciona como carro comum. Você pisa no acelerador e ele responde na hora. Sem esperar giro subir, sem trocar marcha, sem delay. Isso muda completamente a sensação de dirigir. Mas agora vem uma pergunta importante. Se ele já entrega isso com apenas 95 cavalos, por que ele parece tão rápido na prática? Guarda isso. Vamos voltar nisso daqui a pouco. Agora, autonomia. O Arcfox T1 pode passar de 400 km no ciclo CLTC. Mas aqui vem o detalhe que quase ninguém fala. Isso não é sobre viajar o país inteiro. É sobre rotina. Agora pensa. Quantos quilômetros você roda por dia? 30? 40? 50? Para muita gente, isso significa carregar o carro 2 vezes por semana ou menos. Mas deixa eu te provocar com outra coisa. E se o problema nunca foi a autonomia, e sim a forma como você usa o carro hoje? Agora vem a virada do vídeo. Porque até aqui você pode estar pensando, ok, mais um elétrico chinês compacto. Mas não é isso. Ele não compete com BYD Dolphin Mini. Ele é maior. E isso muda tudo. Ele entra em uma disputa diferente. Agora ele começa a brigar com carros como Volkswagen Polo. E aqui a comparação começa a ficar desconfortável. Porque hoje, um Polo Highline no Brasil já passa fácil dos R$120 mil. E o que ele entrega? Motor a combustão, tecnologia tradicional, espaço menor e custo de uso maior. Agora compara com o Arcfox T1. Elétrico, mais espaço, mais tecnologia, menor custo por quilômetros rodados. E agora vem a pergunta que incomoda. Por que alguém continuaria no combustão? Mas espera, porque essa pergunta ainda não tem resposta simples. O brasileiro ainda tem medo de carro elétrico. E esses medos são reais. Bateria cara, desvalorização, seguro, falta de carregador, viagem longa, assistência.
E agora vem o ponto mais importante. Esses medos ainda não desapareceram, mas eles estão mudando. E rápido. Agora pensa comigo. Se há 5 anos um elétrico era algo distante, hoje ele já está disputando preço com um carro popular. E isso não é evolução lenta. Isso é ruptura. E talvez você ainda não tenha percebido isso. Mas as marcas chinesas perceberam. E estão entrando exatamente nesse ponto fraco do mercado. Preço, tecnologia e percepção de valor. Mas agora presta atenção nisso. Porque existe uma diferença que quase ninguém está comentando sobre esse tipo de carro. E ela não está no motor, nem no design, nem na autonomia. Está na experiência real de uso. Imagina a cena. Você acorda de manhã, pega o carro e simplesmente dirige, sem ligar para posto de gasolina, sem pensar em combustível, sem fila, sem preço subindo toda semana. Só isso já muda completamente a forma como você enxerga o carro. Mas agora vem a parte que incomoda muita gente. Porque quando você começa a pensar assim, você automaticamente começa a comparar tudo ao seu redor. E é aqui que o ArcFox T1 começa a ficar perigoso para os carros tradicionais. Porque ele não entra no jogo como alternativa elétrica. Ele entra como substituto direto de carros que hoje são padrão no Brasil. E isso muda a lógica inteira da compra. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Quando você olha para o custo de uso de um carro a combustão, você nunca percebe o quanto isso pesa no longo prazo, porque é um gasto invisível. Você abastece hoje, abastece amanhã, abastece no fim da semana. E isso vai se acumulando sem você perceber. Agora, com um elétrico como o ArcFox T1, esse custo praticamente desaparece da sua rotina mental. E isso tem um impacto psicológico enorme. Mas aqui vem uma pergunta importante. Se no dia a dia ele pode ser mais barato, por que ainda existe tanta resistência? E a resposta não é técnica. É emocional. Porque o brasileiro não tem medo do carro elétrico em si. Ele tem medo da mudança de hábito. E isso é muito mais forte do que qualquer ficha técnica. Agora vamos voltar para a comparação direta. Porque existe um detalhe que muita gente ignora quando olha para o Polo, por exemplo. O Polo não está sendo comparado só com potência. Ele está sendo comparado com uma experiência completamente diferente de mobilidade. E isso é o que torna essa disputa tão interessante. Porque não é mais sobre qual carro anda mais. É sobre qual carro faz mais sentido na vida real. E agora eu quero te fazer pensar em uma coisa. Se 2 carros custam praticamente a mesma coisa, mas um deles te dá mais espaço, mais tecnologia e menor custo de uso, qual é o verdadeiro motivo para continuar escolhendo o outro? E cuidado com a resposta. Porque ela não é tão racional quanto parece. Ela é histórica. Ela é cultural. E ela ainda está presa no passado da indústria automotiva. Mas isso começa a mudar rápido. E talvez mais rápido do que muita gente imagina. E é exatamente aqui que entra o ponto mais importante desse vídeo. Porque o ArcFox T1 não é só um produto isolado. Ele faz parte de uma estratégia muito maior. Uma estratégia que não está tentando apenas vender carros, mas redefinir o que significa um carro de entrada no Brasil. E quando isso acontece, o jogo muda completamente. Agora eu quero te fazer a pergunta final, mas que pode mudar tudo para você. Se esse carro realmente chegar no Brasil por esse preço, R$109 mil, ou na versão mais cara por R$125 mil, você ainda compraria um carro a combustão hoje? Ou começaria a pensar diferente? Você ainda prefere comprar os elétricos já estabelecidos aqui no Brasil? Prefere um Geely X2, um BYD, Dolphin Mini, um Ora 3 ou até mesmo um Ion UT? Eu sei, são muitas opções, muita coisa a pensar. Mas esse é um dos objetivos do nosso canal, é gerar o benefício da dúvida e assim te ajudar na melhor escolha. Comenta aqui embaixo e deixa o like se esse vídeo te fez enxergar isso de outra forma.
Porque o que está acontecendo agora não é sobre um carro específico. É sobre o começo de uma mudança que já começou, mesmo que muita gente ainda não queira acreditar. Obrigado pela audiência. Faça sua inscrição no canal. Conto com vocês para o próximo vídeo. Abraços.